Olá, você que nos ouve, graça e paz. Estamos começando neste momento mais um episódio da nossa série Lições da Bíblia. Episódio de número 3, que tem como tema Um vaso útil para Deus, baseados no texto de João, capítulo 12, versículo 3. Que eu irei ler para você neste momento. Diz assim: Maria pegou uma libra de bálsamo puro, de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Diz o texto que nós acabamos de ler que Maria pegou um vaso de alabastro contendo nardo puro, um óleo muito caro, um óleo muito precioso. Marcos capítulo 14, versículo 5, nos informa que aquele perfume era equivalente a 300 denários. Um denário era a moeda romana da época, feita de prata, e valia um dia de trabalho de um lavrador. Ou seja, aquele perfume que Maria derramou sobre Jesus correspondia a 300 dias de um trabalhador braçal. Se fôssemos trazer para os nossos dias, imaginando que um trabalhador ganha em torno de R$ 50 por dia, daria R$ 15.000, uma quantia bastante considerável. Então Maria pegou esse perfume caríssimo e ungiu Jesus, derramou sobre Jesus, quebrou aquele vaso de alabastro. Eu tenho aqui a definição de alabastro. O alabastro era um vaso feito de pedra calcária transparente, menos dura que o mármore e mais fácil de ser trabalhada. Aplicando na nossa vida, o alabastro ele representa a nossa vida, ele nos representa. O alabastro sou eu, o alabastro é você. A Bíblia ela nos identifica como pedras vivas, edificadas no Senhor. 1 Pedro 2,5 diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia também diz que somos como vasos nas mãos do oleiro. Romanos 9, 23 e 24 diz assim: a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Então Paulo está dizendo que esses vasos de misericórdia que Deus preparou de antecedência para a sua glória, somos nós.
fomos convocados dentre todas as nações. Não somente dentre o povo escolhido, no caso dos judeus, mas dentre os gentios que somos nós. Deus nos convocou, Deus nos escolheu como vasos para a sua glória, vasos de misericórdia. Então, a grande questão não é simplesmente ser um vaso. Isso já está claro, que nós somos um vaso. A grande questão é ser um vaso útil para Deus. Então, analisando algumas características do alabastro, as quais nos irão ajudar a entender como nós podemos nos transformar num vaso que tenha serventia para o Senhor. Acho que a questão-chave é essa. Não basta ser um vaso. O que deve alimentar o nosso coração, o que deve queimar no nosso coração é o desejo de ser um vaso que tenha serventia para o Senhor. Um vaso que possa ser usado, que possa ser disponibilizado para o Senhor, que possa ser oferecido ao Senhor como Maria ofereceu aquele nardo puro que estava contido dentro daquele vaso de alabastro. O alabastro, ele era uma pedra transparente, ou seja, era possível ver o que ele continha. Se queremos ter utilidade para Deus, temos que aprender a ser transparentes como o alabastro era. O que é ser transparente? É se mostrar, é se deixar conhecer de verdade. Ser transparente é olhar nos olhos e não ocultar nada a respeito do nosso caráter e da nossa personalidade. Existem pessoas que elas não conseguem conversar olhando nos olhos do outro. E não é por uma questão de timidez. Em muitos casos, a questão não é timidez, mas sim porque elas escondem algo que tem medo que alguém descubra. Elas não são transparentes a ponto de olhar nos olhos. Precisamos aprender com o alabastro que se houver alguma distorção do nosso caráter, se existe algo na nossa vida que não condiz com os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, é melhor que as pessoas saibam. É melhor que o seu líder saiba. É melhor que o seu pastor saiba. Pois não adianta tentar maquiar. A única forma de superarmos essas distorções é sendo transparente, ou seja, sendo como o alabastro era, uma pedra fácil de se trabalhar. E nós já vamos chegar nesse ponto. Mas não adianta tentar ocultar, porque a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz que não há nenhuma criatura encoberta aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Então, tentar enganar os outros, na verdade, é enganar a si mesmo, porque há um Deus que tudo vê, onde nada passa despercebido, onde nada fica sem a sua avaliação. O Deus que tem os olhos como chama de fogo, que tudo prescruta, que tudo sonda, que tudo conhece. Então, como eu disse, as distorções de nosso caráter, elas precisam se manifestar a ponto de Deus trabalhar em nossa vida, seja através de um irmão, seja através do pastor,
Ou seja, o Espírito Santo mesmo, nos convencendo, nos moldando, nos aprimorando, nos lapidando. O alabastro, ele era uma pedra fácil de se trabalhar. Ela era uma pedra menos dura que o mármore, e mais fácil o seu manuseio, o seu trabalho. O que significa dizer que se nós desejamos